Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 2. Ano Novo Solar. A manhã estava belíssima e apresentando um céu azul espetacular. Brindava-nos com sua beleza, enquanto magníficos raios solares surgiam no horizonte, para abençoar a vegetação exuberante da Atlântida Ocidental. A capital, Poseidones, estava em festa. Era o dia de reverenciarmos o começo de mais um ano, entendido como o início de um novo dia. No momento em que o astro-rei despontava no horizonte, o que não ocorre nos dias atuais. O ano iniciava com o primeiro raio de sol do primeiro dia da primavera. Éramos um povo essencialmente solar. Sempre de mãos dadas com Evelyn, eu observava pela janela de nosso veículo de deslocamento aéreo a beleza das aves, sobrevoando elegantes as frondosas árvores que contornavam a colina do principal templo do sol de toda a Atlântida, onde meu pai, Átonis, era sumo sacerdote. Eu olhei para minha bela noiva e disse-lhe: Átonis deve estar radiante. Esse é o dia mais importante do ano para ele. Ela sorriu de forma afetuosa e falou, com sua voz suave, como música para os meus ouvidos. Sim, Andrei. Para ele, o primeiro dia do ano é sempre muito especial. Lembro-me até hoje de sua emoção, quando nos abençoou em nosso primeiro ano como sacerdotes do Vril. As lágrimas corriam de seus olhos, denunciando toda a felicidade para nos batizar em nosso início de carreira. Eu concordei com um gesto sereno e falei, enquanto acariciava sua pequena mão. Lembra-me também, Átonis, que queria que eu fosse um sacerdote do sol, como ele, mas minha vocação para o Vril era indiscutível. Tua mãe, querida, a nobre Ártemis, nem precisou convencê-lo disso. Minha vocação para a ciência era indiscutível. Não herdei a tendência de meus pais para a filosofia espiritual. Em Atlântida, a ciência, a arte, a filosofia e a religião eram entendidas como provenientes de uma única fonte, Deus. Portanto, todos os que se dedicassem a essas áreas eram considerados sacerdotes. Nós ríamos das agradáveis lembranças de nossa adolescência, enquanto desfrutávamos da bela vista aérea. Agora já éramos jovens e dependentes, e em breve nosso casamento seria oficializado. Hoje, relembrando aqueles dias e mesmo considerando que éramos exilados de um mundo superior em Capela, percebo o quanto fomos privilegiados. Creio que de todas as encarnações que vivi na Terra, essa foi a que mais me proporcionou melhores condições, em todos os sentidos: saúde, inteligência, beleza, conforto, boa formação familiar e excelente condição social e financeira. Tudo estava absolutamente ao meu favor. Acredito até que essa foi a vida em que fui mais belo entre todas as que Deus me ofertou no planeta azul. Como filho de Átonis e Cristi, herdei perfeita genética, oriunda da mais pura linhagem da raça branca de Poseidon. Eu era surpreendentemente parecido com meu pai, a ponto de os amigos brincarem, dizendo que eu era um clone dele. A civilização Atlante dominava perfeitamente essa técnica. Somente nossas personalidades eram diferentes. Como a velhice e a degradação física entre esse nobre povo só ocorria próximo aos 100 anos de idade, nem parecíamos pai e filho, e sim gêmeos, ou então apenas irmãos muito parecidos. Nossa maior diferença, quando estávamos lado a lado, eram nossas vestes. Ele usava os trajes sagrados de sumo sacerdote do sol, uma túnica branca
com cordéis e adereços dourados, sandálias em estilo semelhante ao grego, quase sempre da mesma cor dourada. Seus colares solares também eram muito marcantes, sem contar com um adorno na cabeça, que se assemelhava a uma coroa de ouro. Eu vestia uma roupa justa ao corpo, calças e blusas semelhantes às vestimentas atuais, porém mais confortáveis, sempre da cor bege e com o poderoso símbolo do vril no peito. Nos momentos de lazer, usávamos vestes informais, mas o trabalho em grandes celebrações, vestíamos roupas que identificavam nossas atividades dentro da grade da sociedade atlante. Assim como meu pai, eu era alto, tinha 2 metros. Em Poseidon, raros homens mediam menos de 1,90 m de altura. E o tamanho médio dos homens era igual ao meu. Já as mulheres mediam em geral 1,80 m. Os atlantes do lado ocidental da ilha, já que as mulheres mediam em geral 1,80 m. Os atlantes do lado ocidental da ilha apresentavam predominantemente pele clara. Eu tinha a pele branca e possuía longos cabelos, bem lisos e louros. Minha pele absolutamente sem manchas e rugas, e meus olhos de um azul brilhante, da cor do céu. Desde muito jovem, eles eram profundamente penetrantes e hipnóticos. Poucas pessoas não fixavam o olhar fascinadas. Meu rosto tinha traços delicados, sem perder a masculinidade. Por vivermos em uma sociedade perfeita, não sofríamos as fúrias ações da natureza. Meu corpo jovem e atlético, sempre vigoroso, aliado ao domínio do vril, fazia de mim um dos mais cobiçados partidos de toda a grande ilha. Certamente, eu era belo exemplar de meu povo, mas só tinha olhos para Evelyn, pois sempre fui completamente apaixonado por ela. Disso ela jamais duvidou. Ela tinha a pele bem clara também. Seus cabelos eram muito parecidos com os meus, porém castanhos claros, como seus olhos. Ela media em torno de 1,80 m de altura. Sua beleza delicada me fascinava. Aparentava ser frágil como um beija-flor. Entretanto, algumas vezes impressionava-me com sua determinação semelhante à de uma águia. Eu a amava mais que tudo na vida. Adorava passar horas apreciando seus mais despretensiosos movimentos, suas delicadas mãos acariciando o pelo macio dos gatos, seu andar elegante que representava a alegria da vida. Tudo nela era mágico ao meu olhar. Dormir cheirando seus cabelos para mim era o paraíso na terra. Sempre, antes de deitarmos, eu beijava seus olhos e agradecia a Deus por estarmos juntos. Sim, formamos um lindo casal. O que mais 2 rebeldes exilados de Capela poderiam desejar? Nada. Éramos plenamente abençoados. Além de toda a beleza natural que herdamos de nossos pais, ainda nos destacávamos pelo porte nobre e pelo poderoso título que ostentávamos, sacerdotes do vril. Isso nos alcançava a uma categoria especial dentro de nossa sociedade. Apesar de vivermos em um sistema fundamentado na mais absoluta igualdade, nossa condição em comum nos rendia convites especiais. Éramos admirados e respeitados por toda a comunidade atlante, ainda mais por sermos filhos de nobres cidadãos que exerciam elevados cargos de âmbito nacional. Os pais de Evelyn eram muito destacados. A bela e nobre Ártemis era vista como uma das principais sacerdotisas do vril de todos os tempos. Alguns diziam que não havia um registro de uma mulher que dominasse o 5º elemento de forma tão abrangente em toda a história do continente. E isso
que as mulheres ocupavam o mesmo espaço dos homens. Não havia distinção alguma com relação ao gênero, sendo muito comum as mulheres terem elevados cargos, inclusive no sacerdócio científico, assim como acontecia com Ártemis. As mais importantes decisões sobre grande energia passavam por suas mãos, pois ela era um dos raros sacerdotes que podiam interagir com o grande conselho do Vril, composto por 4 anciões, sendo um deles seu próprio pai. Já seu esposo, Nesser, exercia atividades de alta relevância na administração de todo o continente. Meus pais e os de Evelyn haviam conquistado um importante espaço dentro da sociedade atlante. Desde aquele dia em que os conhecemos antes de nossa encarnação na Grande Pirâmide. Estávamos chegando ao pico da colina, onde seria realizada a cerimônia de Ano Novo, quando olhei para o relógio da aeronave e disse a Evelyn: "Meu amor, ainda é cedo, vamos sobrevoar a região. Desde criança, sempre achei as encostas da colina do sul um dos locais mais belos de nossa terra. O tumulto da cerimônia hoje será desgastante. Vamos relaxar um pouco antes do evento." Ela concordou, e então, com apenas um olhar, alterei as rotas gravitacionais da aeronave, que era impulsionada pela silenciosa energia Vril. Poucos atlantes possuíam esse poder. As naves eram todas idênticas e ninguém tinha posse delas. Os veículos eram de todos, ou seja, estavam sob a administração do governo. Após um atlante usá-lo, qualquer um poderia entrar na nave e partir com ela. Para isso, elas eram programadas para atender rotas preestabelecidas. O usuário entrava no veículo e apenas mencionava em voz alta seu destino. A nave, então, imediatamente seguia o curso solicitado, avaliando as rotas mais adequadas e controlando o fluxo de outros veículos que cruzassem seu caminho. Isso garantia a total segurança de todos e permitia que os passageiros se dedicassem a outras atividades, enquanto realizavam a viagem. Somente os sacerdotes do Vril, ou pessoas que tinham relativo domínio sobre a grande energia, tinham como dirigir manualmente o veículo. Eram exceções. As naves espaciais de turismo guiadas somente por pessoas autorizadas para o seu uso manual. Raras vezes intervíamos no mecanismo automático de deslocamento. No entanto, naquele dia, resolvi quebrar a rotina. Planamos por 30 minutos pelos arredores da colina, para usufruir naquele espetáculo maravilhoso. A encoste possuía cascatas divinas. Além do mais, eu e Evelyn adorávamos ouvir os cantos dos pássaros e o som dos demais animais ao amanhecer. Em determinado ponto do passeio, comandei a nave para ficar em estado estacionário, próximo a uma bela cachoeira, a 80 metros de altura. Abrimos a porta principal da elegante aeronave e ficamos abraçados, respirando profundamente aquele ar puríssimo, levemente úmido por causa do vapor da queda de água. As naves atlantes, movidas pelo Vril, não geravam nenhuma energia matriz para manterem-se em estado estacionário. Assim como os helicópteros modernos, a inversão dos eixos gravitacionais simplesmente as mantinham paradas no ar, como se estivessem no solo, no mais absoluto silêncio. Somente ouvidos bem treinados podiam ouvir o sutil som da energia Vril percorrendo as centrais de força da aeronave, assim como ocorria nos corredores da Grande Pirâmide. Quando, em movimento, só ouvíamos o som do atrito do vento na fuselagem. Eu então abracei Evelyn um pouco mais forte e disse-lhe ao pé do ouvido:
O que posso querer mais? Nossa vida é absolutamente perfeita. Todos os dias, quando acordo, agradeço ao Espírito Criador por tantas dádivas. Ela concordou com um meigo sorriso enquanto retribuiu o abraço. Ficamos assim por mais alguns segundos, como se nossa vida estivesse sendo embalada por uma música divina, até que completei. Evelyn, eu creio que a amo mais do que a mim mesmo. Não sei o que seria da minha vida sem tê-la ao meu lado. Sinto grande tristeza quando a imagino longe de mim. Só de pensar em perdê-la, sinto um aperto no peito. Você parece ser mais importante do que o ar que respiro. Ela ficou séria e disse com voz tensa: Não diga isso, Andrei. Você sabe o princípio divino que seguimos é amar ao próximo como a nós mesmos. Você deve amar-se acima de tudo, para poder irradiar a nossos semelhantes o amor divino que brotar em seu coração. Ademais, fomos sempre ensinados a não ter apego a nada, nem a ninguém. Nós estamos nesse mundo para evoluirmos, tornarmos pessoas melhores e não para saciarmos os anseios do ego humano. Sua mãe mesmo nos ensinou isso. Cristo sempre diz para colocarmos nossos anseios pessoais em último lugar. Todo Atlante deve viver para a sociedade, esquecendo-se de si mesmo. O desprendimento de Cristo é tão grande que ela mesma não fica enciumada por você tratar minha mãe como se fosse sua. Eu concordei com um gesto confuso e disse-lhe: Sim, você tem razão, mas não sei por que às vezes sinto essa fraqueza interior, como se a felicidade extrema pudesse fugir de minhas mãos. Em algumas noites tenho pesadelos. Cristo já me falou sobre isso, ensinando-me que aquilo que mais tememos torna-se nosso maior inimigo na busca pela iluminação espiritual. Eu mesmo não compreendo esse medo. Parece que não sou digno dos méritos e privilégios que recebo. Eu me afastei em direção à ponta da plataforma da nave com a intenção de chegar mais perto da cachoeira e disse, mais para mim mesmo do que para ela: Eu domino o vril com grande facilidade, mas parece que não sou o senhor de meu próprio eu. Gostaria de ter o equilíbrio interior de meus pais. Evelyn se aproximou e falou, enquanto me abraçava pelas costas: Você vai ter esse equilíbrio, Andrei, e será o maior sacerdote do vril que a terra de Poseidon já conheceu. Você desenvolverá novas técnicas para se aplicar o quinto elemento e trará progresso e conforto à nossa sociedade, como nunca se viu. Sim, mas você sabe o que quero. Eu desejo muito atravessar o portal para o mundo primevo. Desejo viajar pelo restante do globo, para a esfera da terceira dimensão, e utilizar o vril para ajudar esses povos primitivos que estão além do nevoeiro que encobre os limites de nosso reino. Quero atravessar as brumas das fronteiras que nos separam dessa terra de sofrimento. Ela concordou serenamente e disse, beijando meu rosto com brilho no olhar: Claro, meu amor, esta é a aplicação mais bela do vril, promover a cura e melhorar as condições de vida de quem sofre. Se essa for a vontade de Deus, você ajudará a promover o progresso das almas que nascerem na esfera de dor da terra. Abençoados somos nós por termos nascido em Poseidon. Eu concordei com as palavras de minha amada noiva e disse: Sim, pedirei a nossos pais que nos permitam conhecer definitivamente esse mundo, de que só temos notícias pelos relatos das equipes que trabalham para assisti-los. Mas agora vamos para o Templo do Sol. Está quase na hora da cerimônia. Quero que meu pai me veja lá, prestigiando mais esse dia de imensa alegria para ele. Rapidamente, fechamos a porta da aeronave e nos dirigimos ao topo da colina. Lá, estacionei o veículo serenamente
na área destinada nas proximidades do Templo do Sol. A porta de material vítreo de alta resistência se abriu e descemos radiantes da aeronave. Tínhamos a força da juventude e um mundo pleno de grandes realizações pela frente. Ártemis, a quem eu chamava de minha segunda mãe, havia me dito, dias antes, que depositava em mim esperança muito grande com relação ao uso do vril. Apesar de sua filha ser uma grande sacerdotisa da grande energia, ela me afirmou, confidencialmente, que esperava de mim algo raro, nos anos vindouros, materializar o vril. Poucos sacerdotes, durante séculos, tinham realizado esse fascinante processo de manipulação do quinto elemento. Em geral, conseguiram isso por breves segundos, sempre dentro do templo principal da Grande Pirâmide. O único que realizou um feito realmente espetacular nesse sentido foi Antúlio, o grande avatar de Atlântida, aquele que recebeu a mensagem da luz diretamente do Cristo planetário, assim como ocorreria com Jesus e outros grandes iluminados de nossa humanidade no futuro. Antúlio, poucos antes de voltar para o reino espiritual, materializou o vril na forma de uma chama eterna em um dos altares das diversas salas de meditação da Grande Pirâmide. Segundo os antigos, aquela chama estava acesa e intocável desde a vinda de nosso Messias, séculos antes do período que estamos narrando. Os anciões também nos afirmavam que a chama só se apagaria no dia em que Atlântida se afastasse do caminho da luz. Todos os dias, os sacerdotes oravam em frente à chama, pedindo ao Criador força e discernimento para que nossa civilização jamais permitisse que aquela chama abençoada se extinguisse. Essa materialização do vril que Ártemis previa em minha formação como sacerdote não possuía nenhuma função prática. Apenas seria um sinal de que obtivera absoluto controle sobre o quinto elemento, algo como tornar visível a movimentação dos elétrons no processo de gerar eletricidade, ou então a visualização do processo de reação em cadeia, ao gerar energia nuclear. Contudo, a maior preocupação de Ártemis era com relação ao meu ego. Ela desejava meu sucesso mais do que ninguém. No entanto, temia por minhas origens. Eu era o instável capelino e não o Atlante da Era de Ouro. Atlântida vivia uma nova era. A cada dia, mais casos estranhos aconteciam. Decididamente, uma nova humanidade estava passando a habitar a terra de Poseidon, e os sábios atlantes sabiam disso. O poder do vril se tornava, inclusive, cada vez mais restrito por questões de segurança. Antigamente, ele era liberado para qualquer aplicação. Agora, até mesmo em sua utilização mais básica, a movimentação das aeronaves já era estudada a possibilidade de ser protegida com senhas de segurança. E assim, pouco a pouco, eu tornava o centro das atenções e os elogios tornavam-se inevitáveis. Inclusive, a cerimônia de que iríamos participar estava sendo filmada e retransmitida para todo o continente. Em termos religiosos, aquele evento do qual poucos poderiam participar era comparável à missa do galo rezada pelo Papa na Capela Sistina em Roma. Em alguns momentos, tornava-se visível em meu semblante aquela mesma arrogância e prepotência que eu havia cultivado, com raízes profundas em minhas vivências em Tríade, no sistema de capela. O nariz empinado, o peito estufado, como se eu fosse um pavão, tornava isso evidente para olhos mais observadores. Lembrando as estrelas da música pop da atualidade, posava para as fotos, respondia às perguntas para jornalistas e fazia questão de deixar marcada minha presença em qualquer evento. Meus pais nada percebiam. Átonis sempre foi meio avoado, até mesmo em sua encarnação como faraó
Akhenaton, na 18ª dinastia egípcia. Minha mãe, Crist. Bom, vocês sabem como são as mães de todos os tempos, sempre vendo somente o lado bom de seus filhos, ainda mais quando ela se sobressai. Já Ártemis analisava meu perfil psicológico de forma discreta, sem nada dizer, e mesmo assim não conseguia evitar totalmente o envolvimento emocional. Era como uma segunda mãe para mim. Agia muitas vezes como tal. Quero, nesta narrativa, abster-me de relatar a todo momento os avanços tecnológicos de Atlântida, em alguns pontos muito superiores aos atuais. Obviamente que tínhamos recursos para captar e transmitir imagens e som com nossa tecnologia, que era, em todos os aspectos, superior aos recursos digitais atuais. Receptores em cristal de quartzo captavam as transmissões magnéticas com facilidade, em qualquer canto do grande continente, desde o Portal, na costa da atual Flórida, na América, até as Ilhas Canárias, na Europa. Inclusive, algumas colônias próximas, fora da Atlântida, captavam esses sinais, mas a qualidade caía significativamente, por ser um mundo de natureza mais grosseira. Da mesma forma, tínhamos aparelhos de comunicação semelhantes aos atuais telefones celulares. Contudo, a tecnologia era baseada no vril. Portanto, chamaremos nesta narrativa apenas de telefones móveis. Em seguida, vieram os cumprimentos usuais dos amigos, entre eles Vril e Arnak. Este último eu considerava como um verdadeiro irmão. Ele era muito parecido comigo, porém com cabelo quase branco, de tão louro e com os fios levemente cacheados. Essa nossa afinidade vinha de longa data. Fomos amigos em várias encarnações anteriores, no sistema de capela. Sempre namorador, ele parecia nos eventos cada vez com uma nova companhia. Sua instabilidade emocional em nada era espelhada no perfil de seus pais, autênticos atlantes, assim como nossos pais. Eu estranhava aquela instabilidade de Arnak com relação ao amor. Eu só tinha olhos para Evelyn. Nem a mais bela mulher de Atlântida poderia atrair meus olhares. Minha noiva era tão perfeita aos meus olhos que me completava totalmente. As outras mulheres de toda a humanidade eram para mim apenas irmãs, as quais eu desejava toda a felicidade do mundo. Dessa vez, estava acompanhado de Ariane, uma linda habitante da Atlântida Oriental. Ela possuía a pele vermelha, assim como os antigos egípcios, seus sedosos cabelos negros e os profundos olhos indagadores provocaram verdadeiro fascínio em Arnak, que parecia não se cansar de novas experiências amorosas, escandalizando a velha geração de nosso país. Ele também tinha sido nomeado sacerdote do Vril. Às vezes eu me perguntava como ele conseguia manter a concentração necessária para dominar o quinto elemento. Parecia que sua mente estava sempre voltada para o sexo feminino. 3 em cada 4 palavras que mencionava referiam-se à beleza das mulheres, que sempre desejava conquistar. Ele vivia em eterno clima de desafio amoroso. Era bater o olho em uma nova mulher e ali estava ele planejando como derrubar suas defesas e assim ceder aos seus encantos de conquistador. Poucos dias depois, ele se cansava e perdia todo interesse. Parecia que ele não desejava encontrar o amor, e sim apenas sentir a adrenalina do desafio da conquista, algo que na época eu encontrava dificuldade para compreender. Ele então sussurrou de forma maliciosa em meu ouvido: "Coisa linda, não é, Andrew? Preciso me conter para não me apaixonar. Ela mora muito longe, mesmo com nossas rápidas naves, não desejo ficar cruzando o continente a todo instante para vê-la." Ele esboçou um discreto sorriso e completou: "O pai de Ariane é governador de parte da região que faz fronteira com o Portal Oriental
de acesso para um mundo de dores. Ele é responsável por várias excursões a esse mundo funesto. Isso me assusta. Quero distância daquela região. Além do mais, ele quer um bom casamento para a filha. Tenho que me escapar de suas garras, pois não almejo casar tão cedo. Há muita coisa boa para aproveitarmos nessa vida. A menção de Arnak no mundo de dores ativou novamente minha curiosidade. Já éramos adultos e não conhecíamos o restante do globo. A saída de Atlântida era algo que exigia autorização formal das autoridades, algo bem burocrático. Olhei para Evelyn, confirmando nossa conversa anterior, e disse-lhe: não aguento mais de curiosidade para conhecer um mundo de dores. Hoje mesmo falarei com meus pais sobre nossa ida. Fale com os seus também. Chega a ser irônico não termos realizado ainda essa viagem. Nossa profissão e nosso conhecimento nos autorizam a isso. Até mesmo alguns filhos de fazendeiros do interior já foram conhecer a esfera primeva em absurdas viagens de turismo. Por diversas vezes havíamos pedido autorização para participarmos de alguma das expedições ao mundo primitivo da Terra, mas sempre ouvíamos que não estávamos preparados. Esse era um de meus maiores desejos para o ano novo que se iniciava. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, Evelyn chamou a atenção de Arnak para que, se ele aquietasse, pois meu pai já tinha subido ao altar e estava de braços erguidos em direção ao sol nascente. Mas antes, não perdeu a oportunidade de censurá-lo. Arnak, Ariana e a irmã caçula de Nereu, ele não me parece muito amigável. Controle suas atitudes. Ouvi falar que Nereu tem um poder incomum sobre o Vril e tem um humor muito instável. Além disso, ele é muito amigo de Atlas, que assumiu este ano o cargo de administrador-geral da Atlântida Oriental. Apesar de jovem, ele conquistou a confiança do Conselho dos Anciões. O genioso galanteador sorriu discretamente e manteve-se em silêncio, em respeito a meu pai, que estava pronto para a cerimônia e aguardando a atenção de todos. O culto solar de Atlântida em nada se assemelhava aos rituais dos povos primitivos do resto do mundo, assim como ele faria no Antigo Egito, na personalidade de Akhenaton. Átonis demonstrava que Deus não estava no astro-rei em si, mas se manifestava por intermédio dos raios solares, que são elementos criadores da vida, da mesma forma que o Espírito Divino está presente em toda a criação, alimentando-a e permitindo a vida. Assim é com a relação aos raios solares, sempre abençoando tudo e todos de forma indistinta. Éramos conhecedores profundos dos astros e sabíamos que todo o sistema planetário é regido por uma estrela, centro gerador da vida para vários mundos. A devoção do Sol era apenas uma forma de reverenciar Deus, que se utiliza das estrelas como instrumento mantenedores da vida nas escolas planetárias. É interessante relatar também que Átonis personificou tão bem o culto aos raios solares como forma de adoração e reconhecimento do poder divino por intermédio do Sol, que os antigos egípcios, herdeiros diretos dos Atlantes, criaram. Posteriormente, a crença nos deus Aton, que era uma abreviação do nome Átonis, certamente uma lembrança inconsciente de seus seguidores em encarnações futuras. Séculos depois, ele próprio reencarnaria como faraó Akhenaton, para reforçar a crença nesses deuses secundário do panteão egípcio, que foi o passo inicial para devolver à humanidade de forma definitiva a crença monoteísta que havia se perdido desde os tempos da antiga Atlântida, conforme relatamos no livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Essas lembranças inconscientes são tão fortes que no Templo do Sol da Atlântida, o astro-rei nascia entre duas montanhas,
quando Akenaton estava procurando um local para fundar sua nova capital. Viu esse mesmo quadro místico na região hoje conhecida como Tel El-Mama, no Egito. Lá construiu a fabulosa cidade de Akenaton, que revolucionou o mundo por fugazes 30 anos. Átonis se manteve então em silêncio, com os braços abertos e de costas para todos, porém voltado para o sol, que despontava no horizonte. Suas vestes brancas e os adornos dourados ficaram misticamente iluminados ao contato com os primeiros raios solares da manhã. Seu belo rosto, emoldurado por longos cabelos louros, parecia transformar-se no momento em que ele elevou aos céus uma súplica íntima ao Criador dos mundos. Naquele dia, e só naquele, os raios solares atingiram uma escultura de cristal de 2 metros de altura, que retratava uma mulher grávida. Em seu ventre, em vez de uma criança, via-se uma magnífica pirâmide, que somente naquele dia e horário irradiava diversas matrizes de cores, em contato com o sol matutino. Esse fenômeno durava pouco mais de 1 hora e simbolizava o início de mais um ano. Era algo lindo de se observar. A construção daquela escultura era mais uma das fantásticas aplicações do Vril. Lapidar uma pirâmide dentro de outra escultura sem tocá-la. Somente um habilidoso sacerdote do 5º elemento poderia realizar tal feito. A idade daquela escultura também era secular, assim como a chama de Antúlio. Vale relatar também que a palavra Deus na antiga língua atlante era unissex, representando o masculino e o feminino. As mulheres geravam a vida, então toda Atlante dava especial atenção à natureza feminina do Criador, ou seja, o Todo-Poderoso era visto como deusa em alguns momentos e Deus em outros. Nesse momento, Átonis estava reverenciando a deusa, que gerava a vida em seu pleno aspecto feminino. Já nos primeiros segundos em que os raios solares atingiram a escultura, provocando o fenômeno de cores já relatado, Átonis passou a falar com sua voz doce e eloquente. Sua devoção ao Espírito Criador sempre foi algo que muito me emocionou. Criadora da vida, Senhora de todos os mundos, mais uma vez se manifesta aqui, aos nossos olhos, um símbolo de teu poder magnânimo. As forças que manipulas no macrocosmo representamos aqui em nosso pequeno símbolo de teu poder criador. Sabemos que tu, nossa mãe, geras a vida e as alimentas, assim como nós, teus filhos, fazemos como nossas crianças, desde o homem até os animais, nossos irmãos menores. Nesse momento, alguns arpistas e violonistas passaram a tocar em seus instrumentos uma melodia divina que encantou-nos todos, enquanto Átonis prosseguia com sua oração divina. Senhora da vida, abre nossos olhos para percebermos sempre a beleza das pequenas coisas que vemos na natureza e o quão é importante mantermos a harmonia da obra que criaste. Nós dominamos a tecnologia do Vril, manipulamos a tua obra criadora por meio de engenharia genética, aperfeiçoando nossa forma de manifestação física. Atingimos o saber, mapeamos a vida, mas em nenhum momento esquecemos que tudo isso nos foi permitido por tua infinita bondade. Caso contrário, nada disso nos seria possível. Também não esquecemos que o avanço deve ocorrer sempre em harmonia, jamais provocando destruição ou desarmonia. Permitindo-nos, ó Grande Mãe, que jamais nos escape da memória que o progresso deve trilhar o caminho do amor. Átonis manteve-se em silêncio por alguns instantes e ficou observando
o disco solar no horizonte. Em seguida, voltou-se para nós e passou a examinar o público presente. Eu estranhei aquele procedimento. Meu pai parecia estar nos suplicando algo no imo de sua alma. Em seguida, vi 2 grossas lágrimas correndo em seus olhos e apertei firme a mão de Evelyn. Senti um aperto no peito. O que estava se passando com Átomos? Ele então esclareceu-nos. Desculpem-me, meus irmãos, por essa minha demonstração exterior que não condiz com o momento, mas meu coração sofre com os rumos que nossa sociedade está seguindo. Quero aproveitar este instante em que essa cerimônia está sendo transmitida para os 64 milhões de habitantes de nosso país para expor minhas preocupações. Mas um ano se inicia e a cada novo ano vemos que nosso povo está perdendo seus valores. Todos nós sabemos que uma nova humanidade está reencarnando neste paraíso que chamamos Terra de Poseidon. Os pais precisam saber orientar seus filhos para que eles também consigam perceber a importância de amar e proteger sua terra e seus semelhantes. As novas gerações trarão em seus corações dúvidas e dilemas internos de suas vivências anteriores do mundo em que vieram. O inconsciente de nossos filhos está povoado de pequenos dramas que nem mesmo eles saberão interpretar. Cabe-nos dedicar-lhes muito amor e orientá-los a vencerem tendências que algumas vezes podem ser mais fortes do que eles mesmos. Enquanto meu pai falava, percebi minha mãe, Christe, sentada elegantemente ao seu lado, de pernas cruzadas e com seu porte nobre, digno de uma rainha, olhando-me com carinho, como se estivesse depositando em mim toda a esperança de que eu correspondesse às palavras de meu pai. Átonis era um grande homem, um idealista, como poucas vezes o mundo conheceu, um coração de ouro, ou melhor, de oricalco. Eu olhei para Christe com firmeza e lhe disse telepaticamente: pode confiar em mim. Ela sorriu e respondeu-me da mesma forma: eu sei que posso, meu amado filho. Os Atlantes tinham bastante facilidade para se comunicar por pensamento, principalmente com seus afins. Mãe e filho tinham então capacidade de realizar isso a quilômetros de distância, sem contato ocular. Átonis abaixou os braços, estendeu as palmas das mãos para o público à sua frente e disse sorrindo: talvez eu esteja me preocupando demasiadamente. Lamento por esse imprevisto na cerimônia, mas algo dentro de mim me dizia que eu deveria falar-lhes sobre isso. Vamos então orar a grande deusa e encerrar as festividades, e que esse novo ano seja de grandes realizações para todo o nosso povo. Que a Senhora da Vida nos abençoe. Enquanto meu pai prosseguia com suas exposições, perdi-me em seus pensamentos. Olhei para Anark e os demais amigos de minha geração, Arnak e os demais amigos de minha geração, e comecei a analisar nosso comportamento e compará-lo com o de nossos pais. Seria somente um conflito de gerações? Impetuosidade dos jovens? Sim, éramos diferentes deles. Parecia-me que eles eram mais devotados a Deus e aos valores da alma. Eles ouviam de forma mais clara e intensa a voz interior. Entre os jovens, muitos colocavam isso em segundo plano, até mesmo por não terem a profundidade espiritual necessária. Decididamente, nossos pais eram espíritos nobres, senhores de si, enquanto nós possuíamos um imenso porão de traumas interiores que desconhecíamos. A nova geração de Atlântida era como os icebergs dos mares gelados do norte. Tínhamos uma gigantesca área inconsciente submersa em nossas mentes, que não sabíamos reconhecer nem dominar. Assim, aquele mesmo medo interior que eu havia narrado
A Evelyn, antes de chegarmos à cerimônia, tomou-me de assalto repentinamente. Em meu pensamento ecoava: o que será isso? Por que tantas perguntas sem respostas? Por que Adonis e Christie pareciam ser tão resolvidos, enquanto eu e meus amigos parecemos tão estáveis e suscetíveis às paixões? O que era Arnak e sua estranha instabilidade emocional? E Atlas, então, que preocupava cada vez mais os anciões da capital, por causa de seu gênio instável, lá na Atlântida europeia. Por sua vez, Gadeir demonstrava perigosa ambição política do lado ocidental da grande ilha. Ele era diplomático e gentil, mas todos sabiam que aspirava ao mesmo que Atlas, o poder absoluto. Muitas perguntas povoavam minha mente, e eu não encontrava as respostas. Além disso, havia a questão supremacia dos Atlantes sobre a nova geração. Eles eram mais completos e perfeitos, tanto nos esportes como em todas as áreas. Mostravam maior destreza e equilíbrio, desde uma simples dança, passando por atividades esportivas e terminando na competência profissional. Em tudo, eles sempre eram superiores. Eu e meus amigos, pelo menos, tínhamos grande habilidade com vril, o que diminuía esse sentimento de rancor. Já os milhões de habitantes comuns da nova geração nem isso possuíam. Eram seres medíocres, que não se destacavam dentro da perfeita sociedade atlante, o que agravava seu sentimento de inferioridade. Isso, para espíritos exilados por sua arrogância, era algo muito amargo para digerir. Não foram poucas as vezes que vi a nova geração olhando com preocupante despeito para os Atlantes da Era de Ouro. Os Atlantes capelinos irradiavam discreta raiva que passava despercebida. Inclusive, invejávamos seu lento processo de envelhecimento. Alguns pareciam tão jovens quanto nós, mesmo tendo 20 ou 30 anos a mais. Nossas almas imperfeitas aceleravam o processo degenerativo dos perfeitos corpos que recebíamos de nossos pais ao ingressar na vida física. Lembro-me, como se fosse hoje, do dia em que perdemos o campeonato de um esporte muito parecido com o voleibol para um time de Atlantes da Era de Ouro. Eles eram bem mais velhos que nós, mas demonstravam incrível destreza, resistência e equilíbrio para vencer, enquanto nós desesperávamos, vítimas de nossa ansiedade descontrolada e imperícia. No final da partida, Real, ofegante, com os olhos sobre os joelhos, olhou para nós e falou em tom de fracasso: não adianta lutarmos, eles são superiores a nós. São como garças elegantes, enquanto nós parecemos patos desajeitados. Aquela triste declaração de Rear desmoronou nossos egos. Caímos de joelhos no chão e reconhecemos nossa inferioridade. Essas experiências em nossa adolescência marcam-nos-iam profundamente, precipitando-nos ao despenhadeiro nos momentos críticos de nossas existências. E assim ocorria em todas as esferas, com todos os Atlantes capelinos. Os Atlantes da Era de Ouro eram espíritos mais evoluídos, porém não perfeitos. Nem pareciam nosso triste estado de espírito após as contínuas derrotas, assim como nós, diversos momentos em que ficava evidente sua superioridade em relação a nós. Se eles tivessem observado isso durante todo o processo de transição para o novo ciclo, talvez pudessem ter nos auxiliado a vencer nosso ego arrogante e vaidoso, mudando o triste destino do continente perdido. Entretanto, o que passou não pode ser mudado. Devemos apenas aprender com nossos erros e construir um novo futuro. Eles eram professores
e também aprendizes. Assim a vida, aprendemos uns com os outros, os mestres com os alunos e vice-versa. Assim, quando dei por mim, a cerimônia já estava sendo encerrada. Ao ver meu pai abraçando e beijando a minha mãe com imenso carinho, corri para eles, como fazia quando era apenas uma frágil criança. A expressão de felicidade deles ao me ver-me dessa forma tão espontânea foi algo inesquecível. Atones ficou ainda mais contente, porque isso corroborava a importância de suas palavras anteriores: educar bem os filhos, ou seja, mostrar-lhes o verdadeiro amor, para que no futuro tornassem dignos atlantes. Quem me dera pudesse ser motivo de orgulho para eles durante toda a vida. Terminada a cerimônia, todos nós dirigimos para uma ampla área verde anexa ao Templo da Colina do Sol, e lá se iniciaram as festividades com música e dança para recebermos o novo ano. Em poucos minutos, a extrovertida juventude atlante já estava dançando e cantando em meio àquela exuberante natureza. Entre as árvores, em um belo dia de sol, todos sorriam, refletindo perfeitamente o que era a vida na Atlântida: paz, amor, alegria e felicidade. Próximo às mesas, com frutas e belas decorações, os sábios filósofos conversavam com os administradores da grande ilha sobre os rumos que nossa pátria deveria seguir para atingir qualidade de vida superior e sobre os projetos para desenvolver as comunidades do nosso mundo primevo, na terceira dimensão da Terra. Já os jovens, como nós, ainda com a cabeça despreocupada dos problemas da vida, mas sem descuidarmos de nossas responsabilidades. Brincávamos e dançávamos, com um brilho apaixonante no olhar e com um largo sorriso no rosto. Eu e Evelyn adorávamos dançar. Se os amigos deixassem, ficaríamos por horas naquele mundo só nosso, olho no olho, mãos unidas, corpos próximos e uma magnífica troca de energias sublimes. Somente quem um dia encontrou uma pessoa verdadeiramente especial em sua vida pode mensurar o que estou narrando. Com um olhar sincero e seguro de seus sentimentos, olhei profundamente nos olhos de Evelyn e disse: estou aqui, estou a meio caminho do paraíso. Desde criança eu lhe dizia isso, época em que nossos corações descobriram que havíamos nascido um para o outro. Sabíamos, pelas informações de nossos pais, que éramos exilados de Capela e tínhamos perdido o paraíso em um mundo superior. Eles nos estimulavam a recuperar essa condição. Então, eu sempre falava a Evelyn que eu estava a meio caminho do paraíso, lutando para ser melhor a cada dia, e somente o fato de estar ao seu lado já era meio caminho andado para chegar lá. Ela então sorriu e falou-me: hoje é um dia tão maravilhoso que já me sinto lá. Viver ao teu lado é o próprio paraíso. Abraçamo-nos em completa felicidade e caminhamos rapidamente pelo gramado verdejante até o outro extremo da festa, realizando brincadeiras com os nossos amigos e abraçando todos. Os atlantes sempre foram alegres e simpáticos. A Atlântida da época de ouro era realmente o paraíso na terra. As belas moças atlantes, com seus encantadores vestidos brancos, tal qual a pureza de suas almas, cativavam todos. Elas calçavam delicadas sandálias que realçavam ainda mais a beleza de seus pezinhos, dignos das mais sedutoras fadas do imaginário popular. Tiaras ricamente floridas prendiam os sedosos cabelos das lindas atlantes, que dançavam com desenvoltura e graça. A pele
imaculada, resultado de alimentação basicamente oriunda dos raios solares, oxigênio, água e frutas leves, tornava-as ainda mais angelicais. E quando sorriam, era um raio de luz, por sua dentição perfeita, alva, aliada ao brilho dos olhos, geralmente azuis ou verdes, revelava-as mais belas do que uma pintura dos mais renomados artistas da terra. Tanto as louras de raça branca como as morenas da raça vermelha eram deslumbrantes. Nesses instantes, eu até ficava com pena de meu amigo Arnak. Ele parecia uma criança dentro de uma loja de doces. Eu e Evelyn nos divertíamos com seu olhar perdido, mesmo na companhia da belíssima Ariane. Não foram poucas as vezes que ela teve de chamar-lhe a atenção por causa de seu olhar vago e perdido, uma vez de concentrar-se na conversação com ela, aquela deslumbrante mulher. Os rapazes eram também muito elegantes, geralmente vestiam túnicas brancas e discretas, ou então confortáveis calças e blusas, assim como nos dias atuais, porém feitas de tecidos mais elásticos, privilegiando o conforto. Nossos longos cabelos pouco nos diferenciavam das mulheres. Éramos uma raça andrógina, tanto homens como mulheres eram muito parecidos. Tínhamos poucos pelos pelo corpo, cabelos muito lisos e longos, e uma constituição física delicada. O que diferenciava os homens das mulheres eram basicamente os órgãos sexuais. Além disso, éramos mais fortes. Não muito, pois o domínio do vril fazia praticamente nulas as atividades que exigiam esforço físico em Atlântida. Assim, desenvolvíamos a musculatura apenas para atividades esportivas. As mulheres também tinham delicadeza especial e corpo com curvas sedutoras, semelhante à das mais belas da atualidade. A diferença é que elas não usavam isso para seduzir os homens. Os homens também não eram vulgares, sabiam a beleza que se escondia por baixo dos elegantes vestidos de suas pretendentes. O amor entre os atlantes residia mais no olhar do que nas formas do corpo. Nós nos atraímos pelos espelhos da alma, os olhos. A mulher mais sedutora era aquela que sabia melhor projetar, usar o olhar, a imensa beleza que morava em sua alma. Em resumo, as mulheres eram fadas e os homens pareciam elfos da mitologia escandinava. Mas nem tudo era alegria. Evelyn às vezes deparava-se com um olhar carregado de inveja de Electra, que também era sacerdotisa do vril. Contudo, desprezava os ensinamentos crísticos. Ela parecia concentrar em si somente sentimentos negativos e todos que cruzavam seu caminho eram vistos como inimigo. Desde muito cedo, ela preocupava os mestres da velha geração, que observavam seus passos tortuosos com especial atenção. Electra tinha obsessão por mim, e não apenas por causa de minha beleza. Ela admirava meu poder especial sobre o vril e minha elevada posição social. Além disso, desejava um bom casamento, e Evelyn lhe era um indesejável obstáculo. Logo, percebi que minha noiva se fragilizou com o olhar cruel de Electra e disse-lhe: "Não dê atenção a isso, meu amor. Você sabe que só tenho olhos para você." Ela concordou com um gesto sereno. "Sim, eu confio em você, mas é impossível não se sentir desconfortável com a pesada energia que ela me dirigiu. Como alguém pode ter tanto ódio no coração?" Olhei então com desprezo para Electra e ela irradiou-me um sentimento de raiva e revolta interior. Logo depois, deu-nos as costas e foi dançar com o ingênuo rapaz. Mas logo nos esquecemos do fato, pois Arnak se aproximou com seu habitual senso de humor,
contando suas hilárias histórias e fazendo-nos rir sem parar. Ariane, a cada instante, encantava-se mais por ele. Arnak era assim, muito divertido e sedutor. O problema estava na consequência de seus atos amorosos. No final, todos choravam de tristeza por perdê-lo. Sua ausência lhes era insuportável, mas 2 semanas era o prazo máximo de fidelidade e atenção que ele era capaz de oferecer. Não fazia por mal, simplesmente era assim, completamente instável no campo do amor. Parecia que a ideia de enraizar em seu coração tal sentimento por uma única mulher lhe era algo abominável, do que ele fugia com todas as suas forças. Talvez o medo de perder a liberdade de conquistá-las todas as noites o fazia evitar qualquer relação mais profunda. E assim nos divertimos muito naquele dia, desejando a todos um ano promissor, assim como se faz nos dias atuais. Realizamos muitas brincadeiras, conversas amenas, à sombra acolhedora das árvores, com os sábios anciões de Atlântida, até que no final da tarde, Atonis chamou para si novamente a atenção e falou-nos com um largo sorriso no rosto. Que dia maravilhoso, meus irmãos! Momento de grande alegria para todos nós. O astro-rei já parte para o descanso na terra ocidental, abençoando-nos com seus distantes raios dourados. Obrigado a todos que vieram hoje aqui prestigiar nossa festa e que o ano seja repleto de grandes realizações para todos os filhos da terra de Poseidon.